Olá, eu sou Luiz Fernando Otero Cisi, engenheiro de som e de acústica. Eu havia programado esse clipe para o primeiro trimestre de 2022, mas com a pandemia nós nos interiorizamos, todos nós. Fomos obrigados a fazer isso, quase todos nós. E por isso mesmo, eu antecipei esse trabalho, que ele tem tudo a ver com pessoas trabalhando em locais fechados, especialmente quando esse local pode ser classificado como um local confinado. Se você tem um estúdio de gravação, seja de áudio ou de vídeo, ou se você é proprietário de um home studio, ou de um estúdio para podcast e eventualmente também broadcast, ou se você trabalha num home office, é com você mesmo que eu quero falar dessa vez. O tema é um problema relativamente sério que decorre do uso indevido dos sistemas de ar-condicionado tipo split. Vamos lá? Nós vivemos num país tropical, com temperaturas tipicamente elevadas, o que praticamente chama um sistema de ar-condicionado. E isso é particularmente verdadeiro quando a gente fala de um ambiente hermético, como é um estúdio, mesmo um home studio e os demais que eu citei. Quando eu era criança, tinha uma propaganda de um sabonete que era o Lux. Então, 9 entre 10 estrelas de Hollywood preferiam o Lux. Hoje em dia, 99 técnicos de som de 100 preferem o ar-condicionado split. Mas não só esses técnicos, todos preferem o split. Ele virou, para uma aplicação de porte pequeno ou médio, uma verdadeira coqueluche. E por que eu estou dizendo que, de forma indevida, ele pode produzir um problema? Me acompanha nesse raciocínio. Vamos ver mais ou menos como é que funciona um ar-condicionado split. Você está vendo uma figura que mostra o funcionamento básico. O significado do termo split, que em inglês é divisão, é que o sistema é dividido realmente em duas partes. Ele tem a parte interna, que é a unidade evaporadora, e tem a unidade externa, que é a unidade condensadora. Essas duas unidades se ligam por dois tubos. Um tubo mais fininho, através do qual a unidade externa joga para a evaporadora o líquido refrigerante. Quando esse líquido chega na evaporadora, ele é utilizado e a evaporadora, através de um ventilador, lança um ar gelado ou frio, a gente controla na sala. Simultaneamente, essa mesma evaporadora ela está sugando aproximadamente a mesma quantidade de ar quente. Como é que ela suga o ar quente? Como é que ela sabe que o ar é quente e não frio? Porque o ar quente sobe por convecção. Então, na parte superior da evaporadora, ela faz a sucção do ar quente, que é enviado de volta para a unidade externa, que é a condensadora. E esse ciclo é fechado. Se você tiver a sala fechada, o ar frio que é injetado pela evaporadora volta pela própria evaporadora para a condensadora externa, que pega esse ar e transforma num líquido refrigerante e manda, e esse circuito é fechado, ou seja, não há ar que saia daí, a menos que abra uma porta ou janela, nem ar que entre nesse circuito. Então, é o que a gente chama de um circuito fechado perfeito, ou quase perfeito. Essa é a operação de praticamente todos os sistemas split,
lembrando que alguns deles podem trabalhar com uma unidade externa e muitas unidades internas com controles individualizados, o que não muda o que a gente acabou de ver. Muito bom! E qual é o ponto mais importante desse clipe, para o qual eu quero chamar a tua atenção agora? É que não há renovação de ar com o sistema split. Não há, o ar não renova. E essa renovação, a ausência dela é tão mais verdadeira quanto mais hermética é a sala. Uma sala, por exemplo, tratada acusticamente com uma porta acústica, a hermetização dela é quase que absoluta, e o mesmo vale para janelas. Ok? Então, não há nenhuma renovação. Para espaços confinados, então, a gente precisa, para qualquer espaço, mas nos confinados, o que acontece? Quando você respira, você consome o oxigênio do ar e você exala CO2, que é o gás carbônico. É assim que funciona. Sem renovação, como nas salas herméticas, o oxigênio, o nível de oxigênio é progressivamente mais reduzido e o de CO2 progressivamente mais elevado. E daí, professor? Bom, eu nem preciso te dizer que você ter pouco oxigênio para respirar é ruim. Você não oxigena direito o organismo, com efeitos que eu vou até dispensar aqui, depois você dá uma olhadinha para ver, de tantos que eles são. Segundo estudos da Universidade de Middlesex, no Reino Unido, com um suporte poderoso de pesquisa da KPMG dos Países Baixos, se constatou que em ambientes com uma pequena concentração de gás carbônico além do tolerável ou do natural, já começa a deixar as pessoas doentes e com redução de concentração normal para atividades triviais. O pessoal não consegue mais se concentrar. Depois de um certo limite, essa saúde que ela vai sendo comprometida aos pouquinhos, ela é comprometida muito mais rapidamente e a pessoa começa a sentir dor de cabeça, alguns problemas de visão e cansaço generalizado. Em algum ponto disso tudo, a característica mais comum do gás carbônico ele produz sonolência nas pessoas. As pessoas vão respirando CO2, o gás carbônico, e vão se sentindo com sono. Então, você veja que coisa incrível. Eu tenho alguns amigos que têm estúdio e não foi uma nem duas vezes. Eles chegam para mim e falam: Cisne, eu vou ter que mandar o meu técnico embora, cara. Ele é um vagal. O cara é um vagal, está sempre dormindo. Meu Deus do céu. É uma salinha pequena com split, ele é. Eu falei, você é que é culpado, não ele. Ele não é vagal, é trabalhador. Aí expliquei isso para ele. Então vamos resolver. E acabaram resolvendo. Agora, numa outra quantidade, que já e pode chegar a acontecer no estúdio, em qualquer lugar, a gente respira esse gás carbônico e ele é mandado para o cérebro. Isso produz intoxicação cerebral. E com que consequências? Você pode desmaiar, que é o primeiro estágio. Se você não for socorrido, o processo não for paralisado, você pode entrar em coma e ir a óbito. Só isso. E por que eu estou insistindo tanto com esse aspecto? Gente,
eu não quero parecer, quando eu falo em óbito, dramático nem melodramático, mas o que eu estou dizendo para vocês são coisas que vocês podem comprovar. Entra na internet, sabe o que é ver respirar pouco oxigênio e o que é respirar muito gás carbônico. E o pior, as duas coisas junto, vendo o que isso pode dar. E por que eu estou fazendo questão e estou fazendo esse vídeo? Cara, eu trabalho pra caramba, tenho muita obra sempre, mesmo com pandemia. E às vezes o meu cliente, ele diz: "Olha, tá aqui o meu sistema de ar-condicionado, você acha que vai fazer?" Às vezes eu trabalho o ar-condicionado desde o início. Então aí a gente já dá uma outra direção para o sistema. Mas quando não, eu pego um sistema de ar-condicionado ali, papai e mamãe, eu falo: "Mas como é que split, né? E como é que você vai renovar o ar da?" "Ah, não precisa." Tem alguns que têm o estúdio e querem fazer festa lá, botar 100 pessoas. É um estúdio de 80, 100, 120 metros, até 150 pessoas. Eu falei: "Cara, é um local público. Por lei, você precisa fazer isso. É a qualidade do ar." Então, essa renovação, ela é absolutamente importante. Ela precisa ser. Existe um outro aspecto que, além do oxigênio baixo e do CO2 alto, também chamado de dióxido de carbono, é que na sala fechada há uma tendência de haver um aumento natural de partículas de poeira e de fumaça em suspensão no ar, com resíduos de óleo, de graxa e poluentes em geral. Como o que, professor? Como o dióxido de enxofre, o amônia, oxidantes fotoquímicos, hidrocarbonetos, formaldeídos, vapores de uma forma geral, odores. Às vezes você entra na sala, cara, mas que cheiro de bolor. E quando é bolor ainda tá bom, às vezes é um cheiro muito pior. E óxidos de nitrogênio, para falar um pouco só. Agora, eu tenho que lembrar que também existe hoje, aliás, sempre existiu, mas hoje nós estamos vivendo uma fase de coronavírus que não me deixa mentir, que são dos poluentes biológicos, aí incluídos fungos diversos, vírus, algas, protozoários, ácaros, bactérias e vai por aí. Quer dizer, parece um nanozoológico invadindo o nosso espaço. E eles chegam à sala através de diversos mecanismos, por exemplo, solado sapato. Mesmo que você use uma polaina sanitária, você usa a polaina, veste, mas alguma coisa fica, a roupa, as mãos, o cabelo. A gente é infectado de micróbios e isso vai para o ambiente. Então, se a gente não consegue renovar, a tendência como o do gás carbônico é de aumentando o nível. E aí as pessoas ficam resfriadas, com rinite. Cara, é só pepino. Bom, eu acabei de falar do problema. Agora, tem solução? Claro que tem. E olha, felizmente é uma solução super simples. Dá uma olhadinha nessa figura. Ela parece a figura anterior. Só que agora o que aparece? Aparece um ventilador e um exaustor. Os dois ligados na sala através de mangueiras de ar. São mangueiras relativamente grandes, variam aí de 4, 6 polegadas até 15 e até mais polegadas para salas relativamente pequenas. Então, dá uma olhadinha na figura. O que o ventilador faz? Ele toma o ar fresco externo e joga para dentro da sala.
e aí ele está insuflando a sala com oxigênio novo, aquele que as pessoas respiraram, e ele está repondo. Ao mesmo tempo, você vai pegar o ar servido, através de uma grelha, ele segue pela tubulação e o exaustor joga ele para fora, que é o ar servido. Então, você cria um ciclo de renovação. E o ar-condicionado precisa trabalhar levando isso em conta, que você está jogando. Eu chamo de ar fresco, mas ele não é muito fresco em termos de temperatura. Ele é fresco, como a gente diz, é uma fruta fresca, uma verdura fresca. Então, esse ar ele é jogado na sala e o ar servido, que é aquele mais poluído, com os contaminantes todos, os agentes tóxicos, ele é retirado da sala e sugado pelo exaustor que joga para fora. Então, é o que essa figura está mostrando. Claro que é de forma simplificada, porque, por exemplo, o ventilador, dependendo de onde ele capta esse ar, e gente como eu, que mora em São Paulo, você que mora no Rio, Curitiba, Brasília, você mora numa mega cidade, cara, Recife. Então, BH, a gente tem que filtrar esse ar, é obrigatório. E o ruído da rua não pode ir para o estúdio, o que significa que você tem que ter um atenuador. Então, é um ventilador seguido de um filtro e de um atenuador. Também o ventilador tem que vencer mais resistência. Então, ele tem que ser um pouco maior do que seria se não tivesse nada disso. E com isso a gente consegue a renovação. As grelhas, elas têm tipicamente a grelha de insuflação e a grelha de retorno ou de exaustão. Essa figura que você está vendo agora dá uma ideia da mangueira e como as mangueiras devem ser feitas para livrar um pouco do ruído. Existem mecanismos para fazer isso. No desenho, então, as setas, elas mostram que o ventilador ele capta o ar fresco externo, que deve ser filtrado, ele leva isso para a sala e o ar servido através do exaustor volta para a natureza. Normalmente, nos meus projetos, eu gosto de fazer a insuflação um pouquinho maior do que exaustão, porque a gente cria uma zona de sobrepressão na sala. Então, agentes contaminantes externos têm mais dificuldade de entrar. O acesso é um pouquinho mais difícil. Esse sistema ele precisa ser dimensionado. O ventilador não pode perder. Está sobrando aqui um fanzinho do meu computador, vou botar. Não, não é isso. Isso tem que ser dimensionado. E quando ele é bem dimensionado, praticamente todas as vertentes do problema que eu mencionei são atacadas, que é o que a gente quer. Então, para ficar, não ir lá para as calendas com isso, se você realmente você tem interesse nesse aspecto dessa questão, eu vou te recomendar a leitura da resolução número 9 da Anvisa. Leia, porque sem querer fazer trocadilho, quem avisa, amigo é. A resolução 9 é 16/1/2003 e ela dispõe sobre a qualidade do ar interior em ambientes confinados e climatizados artificialmente, que é, na minha opinião, o caso dos estúdios e daquela coisa toda que eu falei. Home office, home não sei o quê, porque a gente trabalha com portas fechadas, né? Essa resolução, número 9 da Anvisa, você encontra com muita facilidade na internet. É só procurar que você acha em PDF, desce, dá uma lida nela inteira para você ter bem noção do que eu estou falando. Agora, a BNT,
a minha querida Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem uma norma também, que é a NPR 16401. Ela tem 3 partes. Eu estou me referindo à parte 3, que é de 2008. Ela oferece subsídios técnicos para a gente dimensionar o sistema de ventilação. Ela começa com a ventilação mecânica e exaustão mecânica. Como é que ela faz isso? Ela menciona dezenas de atividades, tipo escola, hospital, residência, bar, boate, não sei o quê. Eu não me lembro se tem estúdio, mas se aproxima para o que tiver. Lá tem 3 níveis, você pode escolher, dependendo do que você acha que é a gravidade. Por exemplo, um estúdio, você trabalha com portas fechadas, mas não é um estúdio com acústico, ou seja, a porta não é tão hermetizada, você pode trabalhar com nível 1 ou 2. Se a porta é muito hermética, você trabalha com nível 3. Isso é na tabela, para você entrar na tabela da NBR. E aí ele vai pedir para você a área do teu espaço e a quantidade de pessoas que estão trabalhando. E vai dizer para você que vazão você precisa ter no seu motor. Essa vazão, aí vem uma questão que você vai ter que definir. Eu me lembro que antigamente, nos laboratórios da Bell, no Bell Labs, eles falavam de 7 a 8 renovações volumétricas por hora, ou seja, se você tem uma sala, digamos 5 por 4, 20 metros quadrados, 3 de altura, 60 metros cúbicos, isso é o volume da sala, se tiver que renovar isso, você vai ter que ter 480 metros cúbicos por hora sendo injetados e retirados da sala. Talvez você não precise fazer tanto, você pode trabalhar com 4, 5, 6. Essa é uma questão a ser verificada de caso para caso e eu não estou aqui para a gente discutir o dimensionamento do sistema. Eu estou aqui alertando você de que existe um problema e a solução é relativamente simples. Se você é um técnico, engenheiro, ou não é técnico nem engenheiro, mas tem facilidade de lidar com os números, provavelmente você vai ler a resolução 9 da Anvisa e a 16401 e você vai se virar sozinho. Você já vai ter ali uma boa pegada para desenvolver. Agora, se você não é tipo um médico, é tipo um advogado, uma coisa assim, e você não gosta muito de número, não se preocupa, chama um profissional da área de ar-condicionado, porque ventilação é parte específica do ar-condicionado. E eles dizem para você, o projeto é caro, o consultor está pedindo X reais, não pode e tal. Não tem problema. Liga para um fabricante, procura na internet fabricantes de sistema de ventilação. Você vai encontrar dezenas. E, francamente, eu conheço vários deles e os caras são espetaculares. Eles te dão dica o tempo inteiro. Ele pode ir um consultor na sua casa. Alguns você vai até o cara, vai com um croquezinho da tua sala e diz, olha, tenho esse split, o que eu preciso fazer? Ele praticamente te dá a solução. Eles têm interesse porque eles vendem. Eles fazem os exaustores, os atenuadores. Eu mesmo prestei consultoria para vários com atenuadores. Tem vários desses caras que usam atenuadores meus. São atenuadores acústicos de ruído, né? E eles vendem o sistema e até instalam para você. Isso tem de parede, de piso, de forro. É uma variedade assim absurda. E o mais importante, não é muito caro. São ventiladores praticamente, né? Nada assim. A mangueira que leva o ar para um lado e para o outro é uma mangueira. Tem alguns cuidados com a acústica, porque é realmente uma instalação
técnica, mesmo assim, é uma instalação técnica relativamente barata, mas tem que ter critério. Porque assim, quanto mais longe fica a mangueira, menos ruído você tem. Perdão, quanto mais longe fica o ventilador e o exaustor, menos ruído dessas máquinas chegam até você. Se você tiver uma mangueirinha de meio metro, você vai ouvir todo o ruído do ventilador. Se ele estiver bem longe, você quase não vai ouvir. Só que não é só o ruído do ventilador. Aquilo é uma porta aberta para o seu estúdio. Então, ele capta o ar fresco, mas também capta o ruído e manda. Não é que o ruído vem por ventilador. Não é, o ventilador não é um alto-falante, mas o ruído entra por ali, segue pela mangueira, vai parar na sala. Então, por isso que essa mangueira ela é feita assim, e ao mesmo tempo você tem o atenuador lá na entrada para bloquear o ruído. Agora, você mora numa casa, quem sabe o teu quintal é um lugar mais protegido do tráfego de veículos. Se morar num prédio, puder colocar isso em cima, então cada instalação é um pouquinho diferente. Mas eu posso dizer para você que é um problema de solução relativamente fácil e também de custo relativamente reduzido. E eu fiz questão de abordar esse tema aqui, porque eu sou testemunha viva e ocular de que na grande maioria das instalações que eu faço, especialmente quando eu estou fazendo acústica para o ar-condicionado ou trabalhando com um projetista de ar-condicionado para evitar que o sistema de ar-condicionado produza ruído, eu percebo que aquilo vai ficar assim. Não, estou usando um split inverter, não sei o que, pau, ruído. Não, pera. Agora eu estou interessado no conforto e na qualidade do ar. Você está renovando o ar? Renovando? Não estou. Precisa. Aí, às vezes eu nem falo com o projetista do ar-condicionado, eu falo com o cliente. Eu digo, olha, eu vi lá o sistema de ar-condicionado, está bem projetado, está tudo bonitinho, não tem problema nenhum, acho que ele levou tudo em conta, mas você precisa renovar o ar, você não pediu isso para ele, como meio distribuindo ali a responsa entre o projetista do ar-condicionado e o cliente, para não ficar chato, senão também me indisponho com o projetista lá, né? Pô, mas dedo duro de falar. Na verdade, isso passa batido assim por muita gente, mais do que isso. Agora eu vou botar aqui um rosário para você. Isso pode acontecer, por exemplo, não só com os locais que eu falei, mas com igrejas e capelas, com teatros, pequenos teatros, tipicamente auditórios e anfiteatros, ballrooms de hotel, vários deles eu já me senti mal e era isso. Salas de aula, espaços para treinamento corporativo ou para treinamento de capacitação profissional, são cursos que agora a gente não tem, que é EAD. A EAD é boa por isso, porque você não tem CO2, né? Mas nas salas de capacitação profissional, fechadas, etc., você pode ter alguns escritórios, principalmente os pequenos, quartos de dormir, você tranca tudo, fecha a porta, fecha tudo e está respirando, vai reduzindo o oxigênio e subindo o dióxido de carbono. Salas em geral, brinquedotecas, estão as crianças, os pequenininhos lá brincando, daqui a pouco um dorme para cá, pode ser, não estou dizendo o que é, né? Pequenos locais para conferência corporativa, tipo uma sala de videoconferência, às vezes fica 2, 3 horas fazendo a videoconferência, né? Ou um mini congresso. Ambientes corporativos em geral, salões nobres, salões VIP, salões das coisas, salas de música,
salas de reunião em geral, academias e mini-academias, quartos de hotel, espaços de telemarketing, porque é uma concentração absurda. Sentam aqui, outro, assim, num espaço pequenininho que normalmente tem uma pessoa trabalhando, lá tem 15. Então, a quantidade de oxigênio consumida é muito e a do gás carbônico gerado é absurdo também. Cubículos técnicos, como os de teatro e outros de auditórios, oficinas de costura e outras oficinas, não mecânica, que isso é geralmente tudo aberto, né? Consultórios em geral, salas de espera, clínicas, pequenas galerias de arte ou pequenas livrarias, estações de trabalho, lojas de vários tipos, salas VIP, salas de tele e de videoconferência, eu tinha mencionado há pouco, pequenos almoxarifados, ateliês em geral, boutiques, cabines técnicas isoladas e tantos outros. Meus amigos, um forte abraço a todos e fiquem com Deus.